Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash 23 graus, aqui em São Paulo, 10 horas e 26 de 4 de 2022. Daqui a pouquinho a gente vai ter a abertura do mercado norte-americano. Eu vou recapitular inicialmente as operações que nós temos correntes. Primeiro, falando sobre o milho, enquanto vos falo, tomo um energético Bali, frutas vermelhas. E o milho, vamos definir o alvo, 104,75, que é a máxima do dia 15 de março, né? Eu acho que essa semana ainda ele vai a $100. Fazendo uma conta rápida aqui, pessoal, se a gente conseguir vender a 104,75, o meu médio 88,80, mas a maior parte dos alunos tem um médio melhor, porque entramos a mercado e tal. Eu demorei um pouco para colocar a ordem. O milho, ele dá uns saltos durante o dia, né? Vezes 15 contratos, vezes R$450. No mundo ideal, cor-de-rosa, esse será o lucro da operação para mim, né? Ele ficou rateando aqui no fundo, depois envolveu. E hoje a gente entrou no dólar, na ponta vendedora. Quem não entrou e tá vendo pelo YouTube aqui, acho que é válido. Acredito que seja possível capturar o movimento, pelo menos de correção dessa alta, né? A minha expectativa é pela formação de um topo duplo. Ontem a máxima 49,57,500, está 49,55. Acho que pode formar um topo duplo e essa é a motivação da nossa venda no dólar. E falando um pouco do mini índice, pessoal, hoje tem Corinthians e Boca Juniors, Corinthians 7, Boca Juniors 0. É o meu palpite, desculpem a minha voz, ela tá, não tô gripado, com Covid, nem nada do gênero. Fazia tempo que a minha voz não dava esses bugs, né? Mas de vez em quando dá. Então, não tô com garganta inflamada, Covid, resfriado, nada, a voz que sumiu, mas logo eu encontro. Então, ontem nós acertamos o racional intraday, acho que pouca gente acreditava na nossa leitura de recuperação ao longo do dia. Hoje, eu falaria em compra nesse momento, se a gente tivesse numa transmissão ao vivo, numa imersão, num desafio, alguma coisa pelo YouTube. Eu acho que pode ir aí de 111,680 para 13 mil pontos ainda hoje. Mas vamos colocar um alvo aí de 112,500, né? Para ver se busca. A gente tem bom volume, provavelmente aqui um padrão da alavanca. E se houver ali em cima o rompimento de 112,850, nós teremos um belo de um pivô de alta e 3 gaps aqui para puxar preço. Acho que é válido aquela história do gap de fuga, medida e exaustão. Teve um outro gap ontem já fechado. Então, esses gaps devem atrair o preço como um imã. Se a força compradora der as caras. Então agora, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Vamos lá. Primeiro comentário do nosso amigo querido Marcos Pereira. O Marcos diz ali, cara, professor, saúde e paz, vamos que vamos. Semana passada o mercado entrou em pânico e assentou a queda, não respeitou nada, fato. Nem médias, indicadores, simplesmente caiu. Acho que a liquidez reduzida por causa do feriado gerou esse movimento, né? Seguimos firmes na luta e convictos que apesar do mar estar turbulento, sabemos quem é o nosso capitão. Muito obrigado. Não sei se é impressão, mas percebo os ativos querendo montar fundo. Fato também. Parece que o mercado exagerou na queda. Seguimos acompanhando. Professor, seria possível realizar um estudo gráfico
Diário do S&P, claro. Pois leu uma matéria comentando sobre o cruzamento da média móvel de 50 períodos com a média móvel de 200, que parece que é a oscilação exponencial. Dizia que quando isso acontece temos uma inflexão. De caso para baixo, isso procede, vamos virar o jogo. Forte abraço. Fúria, que Deus nos abençoe. Então, de 50 e de 200. Ó, tá abrindo agora. Aqui a gente tem 5,21, né? Tá abrindo aqui o programa maluco. O programa ficou bem agitado. Bom, nós temos o sinal de fundo na S&P, Marcos. O martelo, que será confirmado sobre o rompimento de 4,299. A gente vai aqui em indicadores. Média móvel. Depois, deixa eu só ver se... Acho que eu vou ter que ir novamente aqui, então, 50. Vou deixar essa MEV de azul. Deixa eu ver aqui. Estilo. O programa tá travado aqui, dificulta um pouco a... Vamos ver, deixa eu só ver onde que elas estão configuradas aqui. Aqui é exponencial, né? Na verdade, deveria entrar pelo padrão aqui. Vamos lá. Então, a média móvel de 50. Com média móvel de 200. Olha, se for de 200 e de 50, Marcos, essa daqui que é a média, bastante confusas, né? A de 50 é a de baixo. Essa daqui é de 200, então é um estudo... Ó, a de 50 já cruzou faz tempo, né? Antes do topo. E aqui está acima do preço. É a média de 200. Então realmente está cruzado para baixo. Fazia tempo, né? Isso não acontecia. E é fato. Mas acho que são médias um pouco lentas, então o programa está travando muito volume. Tá complicado trabalhar com o TradingView. Bom, vamos fazer os estudos aqui no... Ó, o mini índice caindo aqui na abertura, apesar do sinal de fundo que a gente tem no gráfico diário. Né, aí diminui aqui a banda do... Quando trava o TradingView. Eu acho que a gente tem aqui um fundo duplo com eixo a 108,860 e um maior a 102,860. Continua acreditando numa reação ao longo do dia.
ok? E essas médias, eu acho que é um estudo, a gente usa 15 e 21, né? A de 5 e 21, a de 5 sim cruzou de cima para baixo, as duas estão apontando para baixo. Acho que o primeiro passo seria acionar esse martelo. Mas obrigado pela tua contribuição. Eu não vi nada assim que fosse mais claro, um cruzamento de médias mais esperto. Mas obrigado pela contribuição. Você sempre contribui aí, falou aquela vez da média aritmética. Aquela sim acho que encaixou minuciosamente, essa de 5,21. Eu não acredito que ela, pelo menos da forma que a gente opera como swing trader, que ela nos disse algo tão substancial. E obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Vamos virar o jogo. Um abraço, querido. João Vinícius, boa semana, nobre mestre. Pelo que se apresentou, as quedas dos mercados internacionais influenciaram grandemente o mini índice para o que aconteceu no dia de hoje, chegando a 110.980. Creio que vai reverter e voltar a subir com força? Eu acredito que sim. Ontem desenhou um martelo, né? Fora da banda, então eu acredito que sim. Né? Eu fiz até uma live falando sobre isso. O martelo, ele é mais claro no Ibov, né? Mas no mini índice está mantendo o preço acima da mínima de ontem, que é 110.825. O Ibov tem realmente um martelo, a confirmação virá a 111.155. Eu acredito em recuperação plena ao longo do dia de hoje. Então eu acredito sim. Perfeito. João Mizushima, boa tarde, professor. Com a recente queda do dólar e o aumento da Selic, acredita que os índices de inflação podem sofrer uma queda significativa? Eu acho que sim, eu acho que os trades são as nossas carteiras aí mesmo. Desafios, Pocket, Ouro, ações como Caixa Seguridade, Pets, Porto Belo, Santander, que teve seu balanço divulgado, né? Acho que são ativos muito promissores. Santander divulgou seus números a nível mundial e resultado aqui no Brasil também. Eu até dei uma entrevista para o BMC News, né? Esses números em Santander eu achei muito bons. São oportunidades, especialmente se abrisse em queda. Então uma queda de quase 5% é uma mega oportunidade. Né? E a própria recuperação de Santander do setor bancário pode puxar os demais bancos aqui no Brasil. Certo? Um grande abraço ao João. Antoninho, boa noite, professor. Não sei se você percebeu, mas hoje o Ibov tocou a LTA traçada no fundo de Covid de março com o fundo de janeiro de 2022. Pode ser uma referência para o futuro. Então, março do ano passado com janeiro, vamos ver aqui. Pessoal, desculpem a voz aqui, eu estou fazendo o possível. Ainda com os programas malucos aqui não é fácil de gravar, mas vamos... Hoje tem muito volume, né, sendo negociado. Então, os programas ficam bem agitados. A gente sabe de toda a história, né? Seria algo mais ou menos assim, né? Ele fala aqui de... Se for janeiro... seria mais ou menos isso, né? É uma região realmente que buscou, Antoninho, boa observação. Então tem tudo para formar um fundo por aí, correto? Excelente observação. Pessoal, além de deixarem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, atuem na área de comentários, né? Porque assim nós refletimos, aprendemos juntos, queridos. Antônio Santos, nosso querido amigo, junto com o Carlos Flá, César Valmir. Agradeço e parabenizo ao amigo pelo exemplar e valioso serviço público que a todos oferece com suas análises e reflexões sobre o mercado. Parabéns e muito grato por esse serviço público de grande valor, mestre Wagner. Eu fico grato, honrado e motivado pelo seu reconhecimento, querido. Carlos Flá, nosso querido amigo. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, me permite dizer que o mar não está turbulento e sim estranho? Claro. Sem dúvida.
Será que após a pandemia mudou-se a lógica do mercado? O que muda-se rapidamente, querido, é o fluxo estrangeiro. É da mesma forma que eles entram com o pé na porta, eles recuam. Para confundir ainda mais, a B3 mudou a metodologia. Então acho que essa é uma mudança significativa. Ó, você matou a charada, ó. Nosso mercado está vivendo verdadeiras gangorras, com correções grandes em curtos espaços. Estou no mercado faz algum tempo e com a impressão de que o mercado perdeu um pouco da essência e racionalidade. Me parece que a maturidade no mercado mudou, acredito em novos tempos na bolsa. Eu também. Por isso que eu sempre falo, pessoal, toma muito cuidado com o tamanho das posições e com o grau de alavancagem, né? Com as facilidades que a tecnologia nos proporcionou, as grandes maneiras de investimentos, o capital não está parando na bolsa, o fluxo de dinheiro está girando muito rápido. E eu faria um complemento, Carlos. Como hoje a renda fixa está pagando bem, migra-se muito recursos de renda fixa para variável e vice-versa, né? Agora nosso mercado está nessa forte queda de mais de 3 mil pontos em 3 semanas com afastado das médias, mas não estamos sozinhos. As bolsas mundiais corrigiram na mesma proporção, ficaram longe das médias, inclusive Estados Unidos e China abrindo espaço para uma reação. Concordo em gênero, número e grau, assino embaixo. Obrigado pela tua contribuição, do César do Valmir. Boa noite, professor Wagner. Poderia analisar a Mar 3, por gentileza? Grato, grande abraço. Um grande abraço a você, querido. Vamos... E tá nas mínimas de ontem, né, pessoal, o mercado. Vamos ver como é que reage por aí. Marisa é um dos maiores escândalos na bolsa nesses patamares. Eu penso que a compra convicta para dobrar a capital ao longo dos próximos meses. Né? É um ativo que trabalha muito alinhado com fluxo. Esse fluxo diminuiu, claro que acima de 2,54 tecnicamente vai ter um fundo duplo aqui e tal. E acho possível que nós tracemos uma linha de retorno mais ou menos assim, né? Então Marisa é uma mega compra. Ações como Marisa talvez sejam a chance da década de comprar o ativo tão barato. Está na base de um canal. Nosso querido amigo César Wagner, mercado realmente oferecendo boas oportunidades. Peço então log, Dexco, Clabin, Feza, grande abraço e bom jogo. Hoje tem Corinthians e Boca Juniors, Corinthians 7, Boca Juniors 0. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para estudar de forma coletiva. Deixa eu ver aqui. Cara, realmente o TradingView hoje está desafiador. Deixa eu fazer os ativos fixos aqui, pessoal. Até estabilizar, que as bolsas americanas começaram agora, né? Vamos ver aqui. Daqui a pouquinho eu volto, deve estar estabilizado. Então, Ambev. Vamos colocar aqui na tela, né? Independente da queda de hoje, a barra de ontem, o fato de estar acima das médias, para mim, é uma situação favorável à compra. Então, você vê um ativo subindo, quando ele corrige assim, da bobeira, é oportunidade. B3, SA3, eu penso a mesma coisa agora. Para o investidor mais criterioso, B3, SA3 acionou um pivô na perda de 14,18. Então, de repente, quem quiser esperar um sinal mais técnico, paga um pouquinho mais caro, mas pega um sinal mais confiável. O rompimento se ela voltar a trabalhar acima de 14, com 18 é um sinal mais claro. Aí nós teremos o Banco do Brasil. O mercado está numa moda, né? Sai balanço, cai pra caramba. Então, Santander contaminou o setor como um todo. A minha visão é que o setor bancário terá uma recuperação durante o dia, com alguns ativos fechando até positivamente. Isso deve levar o mini índice lá para os 112.500, talvez 113 mil pontos. Depois que o mercado estiver lá nos 113 mil pontos, 112.500 hoje, é fácil falar. Eu quero falar com ele assim, eu quero ver falar
com ele abaixo do 111. Né? Você se expor, dar a cara a tapa. Aí quase ninguém faz. Então falar depois, até papagaio fala. Quero ver falar com o mercado caindo, a faca cortando, que se acredita numa recuperação. Aí ninguém faz. Só a gente aqui que se expõe mesmo. Então o setor está arrastado. Bradesco, mega oportunidade. Efeito Santander hoje. Itaúsa não é diferente. Tem todos, eu vejo históricas, claras oportunidades. Itube também. Não. Santander nem se fala, a gente tem em carteira. BPAC também cai menos que a média. Por exemplo, hoje eu duvido que BPAC feche negativo. Duvido. Aí nós temos positivo, que está segurando a onda em torno de 8,50, vai para um lado, vai para o outro e continua orbitando. 8,50, né? Preparando provavelmente um movimento de alta mais firme, eu interpreto como uma acumulação. E a gente vai ter aqui o IFNC, né, impactado pelo efeito Santander, né, então não tem muito o que dizer. O IMAT, penso que tem tudo para formar um fundo em torno de 5.711. Agora, para formar fundo, tem que acionar o martelo, né, a 5.775, e de preferência fechando acima da média de 200 e dentro da banda. Seria um sinal extremamente técnico. Imob fez o pullback, ontem recuperou, hoje volta a cair. O candle que marcou a mínima do movimento foi o de ontem, a 713,38. A máxima dele, 739,25, se romper, aciona o martelo. Deve ocorrer. E aí nós temos o índice de consumo, que é onde está a chave. Sinalizou, está testando mínima, está abaixo de uma LTA que a gente esboçou, padrão da alavanca, então está trabalhando no vazio. Não acredito que venha até 3.608 cumprindo o A plenamente. Acho que vai fazer um fundo um pouco mais alto. Pessoal, eu não sou de reclamar nem nada, mas para gravar, fazer o panorama e gravar com a voz assim, eu tô tirando as forças aqui da alma. Eu espero que a voz fique clara, porque eu tô de verdade me esforçando muitíssimo aqui para fazer um vídeo com boa qualidade. Eu já, como esse negócio da minha voz sumir, para quem acompanha o meu trabalho há mais tempo, não é algo tão incomum. Mas esse ano, por exemplo, não tinha ocorrido. Ontem eu abusei, acordei muito cedo, tomei muita coisa gelada, trabalhei muito. Uma sobrinha minha teve bebê, foi ao hospital, voltei, trabalhei. E para poder ir ao hospital, eu comecei muito cedo os trabalhos ontem. Então, mas assim, é faca na caveira. Como a mente controla o corpo, tá tudo certo. Trabalhar é uma dádiva. Então é isso, ó. Tem uma espécie de alargamento, índice de consumo. Vocês acreditam que na época de faculdade, pessoal, eu nunca faltei? Mesmo trabalhando, tendo filho, ajudando meu pai no negócio dele. Quando eu fazia colégio técnico, no Senai Maruamato, ali em São Bernardo do Campo, e depois no Manuel, ali em Diadema, eu sou da ABC Paulista, né? A minha vida é Diadema, Santo André, São Caetano, São Bernardo. Meus negócios são concentrados, alguma coisa no litoral, mas a maior parte aqui no ABC e poucos imóveis em São Paulo. Eu nunca faltei no colégio técnico, faculdade, escola, nunca faltei ao trabalho, nem hora extra. Pô, mas você tá de brincadeira, você nunca faltou? Nunca faltei. Aqui na Top Traders eu nunca faltei. Nunca deixei de gravar, de fazer nenhum programa. Isso desde 2007, quando eu comecei. Porque o trabalho me fortalece física e mentalmente. Então aqui nós temos no índice elétrico, né, uma barra, um engolfo ontem. O fato de ter fechado acima de 83.560 é positivo. Acho que é uma leve correção.
aquela velha história de Small 11, né? Você quer fazer uma posição mais ousada, mas você não tem muito tempo de acompanhar, não tem um grande conhecimento, aquela coisa toda. Small 11 é uma ótima oportunidade, o sinal de ontem é muito forte, não vai falhar, na minha visão, não vai falhar. Aí nós temos Petro, acho que é um movimento interessante, né? Acima de 30,47 compra. Hoje eu sou mais Vale do que Petro. Acho que Vale nesse patamar não é uma... Às vezes o pessoal fala assim, é uma boa, né? Na minha opinião não é uma boa, é uma ótima. 77,87 aqui. Eu tô aqui para onde eu mudei aqui, eu consigo ficar na sacada trabalhando. Eu coloquei aqui uma adega seca, uma adega climatizada, tem um balcãozinho ali e tal. Eu coloquei umas plantas, um frigobar e uma mesa. E eu tava trabalhando no outro local aqui do apartamento, mas aí eu tô aqui na mesinha. Eu consigo ver a piscina, consigo ver a rua, um bosque que tem aqui no condomínio. E vira e mexe, passa um camarada aqui que vende a coxinha de picanha. Quando ele assovia ali, eu já sei que ele tá chegando. Tá ele ali com a tal da coxinha de picanha. Qualquer dia eu vou ter que comer essa coxinha de picanha. Porque ele passa todo dia aqui. E ele fica ali em frente a um hospital, também é um trabalhador e a gente tem que valorizar. Ele passa com um carrinho de sorvete, ali tem os salgados e tal. E por mais simples que seja a atividade, eu dou muito valor a quem é trabalhador. Ó, provavelmente vocês vão ouvir aí no áudio, ele fica gritando coxinha de picanha. Durante a obra, eu ficava lá no estúdio, ou no outro apartamento, ou na praia, e o arquiteto, os prestadores aqui que fizeram a obra pra mim, eles às vezes estavam falando comigo, eu falava, o cara da coxinha de picanha tá aí, né? Como é que você sabe? Porra, dava pra ouvir, né, nos áudios no WhatsApp. Então Vale não é uma boa, é uma ótima... Uma coisa que as pessoas têm que aprender na bolsa é o seguinte... Quando ela estava ali a 103, a 100 reais, os especialistas, entre aspas, estavam falando que ela ia a 120 e estavam otimistas. Ali não era momento de comprar. O momento de comprar é 78, 79, 80 reais. Então isso é básico, né? O momento de compra não é lá no topo. Né? A ação fez a prancha do pirata, que mergulhou agora, assim é o momento de compra. Na minha visão, né? China 11... Após fechar o gap, eu entendo que a compra também é uma excelente oportunidade. A gente teve a paciência de esperar vir aqui no fechamento do gap. Aí, queridos, tem Cury, né? Ela vai se arrastando ali, ela e a Melk. Né? Melk tem um martelo. Outro dia estavam me perguntando, professor, você está na Cury, Melk? Faltou os ativos do... Deixa eu fazer aqui, faltaram os ativos do César. Falaram, você fala aí da Cury, da Melk e tal. E da JHSF. Se fosse falar em duas outras ações, né? Eu já falo, pessoal, log, o setor me agrada muito. Não precisa falar nada, né? Piercing Line Pattern, padrão penetrante, rompimento falso. De 25,69, compra. Então, por exemplo, ó, do setor que eu acho interessante, o Ezetec. Eu não acho uma boa, eu acho uma ótima. Provavelmente Simetria vai jogar a 20 reais, eu gosto de Cirela. André Moraes, meu querido amigo, adora o ativo também, ó. Interessante aqui a configuração gráfica. E me agrada também Mitre. Me agrada bastante. Além da própria JHSF, né? Oportunidade, essa queda. E uma ação que para quem é doidão mesmo, eu acho que vale uma exposição é Elbor. Eu estou no imóvel aqui construído pela Elbor. Mas assim, não é a minha preferência. Eu prefiro Cury, Melk, JHSF, Ezetec, Cirela.
Mas um ativo de, por exemplo, entre Melk e Tecnisa, eu sou mais a Elbor. Entre Elbor e Gafisa, eu prefiro a Elbor. Dexco, eu sou fã da marca, né? Às vezes você teima em comprar um produto da Fanny, essas marcas da Leroy, aquela tal da Sansi. Aí você acaba pegando o crédito e comprando o Deca, né? Então, ó, mega oportunidade de compra. Um suporte anterior a 12,33. Quem pega aqui pega numa fase embrionária. Hoje, se a gente... Eu tenho sempre a carteira, né? Uma carteira oculta aqui de ativos, de possíveis entradas de ativos extras, né? Hoje eu tenho 6 papéis nessa carteira. Por exemplo, se o mercado... A gente está ganhando bem no milho, entra grana na conta. Se a gente começar a pontuar no dólar e o índice recuperar, sempre quando tem movimento favorável eu falo de ativo extra. Hoje Dexco seria uma das favoritas para integrar a nossa carteira. Aí tem Klabin. Eu acho que é uma boa oportunidade, né, para um ativo de guarda e tal. Mas sinceramente, não está dentre as minhas preferências. Mas entre a compra e a venda eu compraria. E FESA a gente já fez há um bom tempo atrás uma operação pública em FESA. Ativo bom de operar, parece que consolidou fundo aqui em torno de 43, uma barra elefante, está na parte alta. E nos dá a impressão aqui de um eixo de W a 46, 42. Então uma compra, por exemplo, entre Klabin e FESA, qual que eu preferiria? Sem dúvida, FESA, Ferbasa. Então assim eu atendo nossos queridos amigos, obrigado pela participação de vocês. Top Traders, a casa do investidor, aqui vocês são sempre muito bem-vindos. Local Web, enquanto o mercado não tomar uma tendência de alta, ela não recupera, então... Mas não acho que vale a pena fazer uma troca agora. Agora não. Mas se o mercado, por exemplo, marcar fundo de falta no Ibov, a gente deve trocar Local Web por um outro ativo, sim. Gerdau, ontem recuperou, hoje vai testando a região de 27, 29, perto do fundo de ontem. Para quem está de fora é oportunidade. Eu não acredito na materialização desse ombro cabeça a ombro. D1 F25 foi um dos ativos, né, que me chamaram a atenção ontem. Eu continuo acreditando na formação de um topo duplo. Continuo acreditando. E o dólar, né? Cara, o dólar a gente entrou na operação, tá andando contra no momento. Nosso preço está lá na região de 4.930, o meu pegou 4.928. Acho que não vale a pena sair por enquanto, vamos aguardar. Se começar a trabalhar abaixo de 4.957.500, forma realmente um topo duplo, é a minha expectativa. Acho que ainda hoje forma um topo duplo e se aproxima de uma região de lucro para nós. E o BOV tem que confirmar o martelo de ontem, é apenas um sinal, né, requer confirmação. BOVA 11 idem, né? Precisa trabalhar acima da máxima de ontem, em especial fechar dentro da banda de Bollinger, que essa linha aqui daí seria um sinal interessante. E o mini índice, eu acredito provavelmente numa pinça aqui. Ó, a mínima de ontem 10.825, a de hoje 10.775. Então 112 mil pontos é uma questão de tempo para hoje, na minha opinião. Realmente aqui não tem padrão da alavanca. Podemos apagar, mas tem um fundo duplo. Então a mínima de ontem foi um pouco abaixo. Mínima de hoje, né, um pouco abaixo da mínima de ontem. 775 era um calçado que tinha na minha época de moleque. Tinha o Free London, 775. E quem ia com 775 na escola era boy. A galera da minha idade aí deve saber do que eu tô falando. Então, pessoal, eu tive uma infância muito boa.
O professor Wagner Caetano soltou muito pipa, futebol. Ó, a gente pode colocar a CLTB como referência. De repente colocar uma outra, muito pipa, futebol. Eu era bom de pipa, futebol, bolinha de gude. Eu nunca fui muito fera em peão. Né, bolinha de gude era bom em taco. Jogava. Pô, eu passo pela rua lá que eu morei, né, na casa da minha mãe ainda hoje. Eu tenho um imóvel lá perto. O da minha mãe eu vendi em 2012. Que era dela e do meu tio, vendi. Mas eu passo lá pela região quando eu vou na feira. Abri um barzinho bom lá que eu fui com a minha família na semana passada. Pô, fala, pô, como é que eu jogava taco, futebol nessa rua? É impensável, né? Então a infância é muito legal. Eu tinha 2 casas da minha mãe e do meu pai. Isso daqui tá parecendo um triângulo descendente. Eu acho que vai romper essas 2 retas e decolar. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos e eu tive o privilégio. Então, às vezes você pega, os meus pais eram separados, né? A pessoa faz um drama, né? Cara, eu vejo o copo cheio, o copo meio vazio. Eu tinha 2 casas. Era perto uma da outra. Tinha 2 casas. Tinha amigo nas 2 ruas, né? E era isso. História do copo meio cheio. Eu sempre fui otimista. Vi as coisas de uma forma otimista, desde garoto. Então, nunca cobrei meus pais, culpei meus pais por nada. Jamais. Tinha 2 casas, era a forma que eu enxergava a situação. Então, falando da Bolsa de Xangai, ontem caiu muito forte. Acho que está cada vez mais próximo da formação de um fundo, exaustão. Essa pressão na Bolsa força uma reabertura por parte do governo, né? Nikkei deve formar fundo junto com a Bolsa da China. O minério, depois de cair forte, ele dá um sinal interessante. Eu prometi no Telegram mostrar no YouTube. Essa é a linha de retorno. Então o provável é voltar para a parte alta aqui do padrão. Eu me comuniquei com a galera do BMC News, né, que eu sei que assiste o programa. Um grande abraço. Eles pediram para falar sobre commodities. Eu falei sobre o milho, sobre o petróleo, sobre o minério. Eu falei, minério é compra, $150 em 3, 4 dias busca. Já o petróleo, eu não acho que faça uma alta tão substancial, mesmo com reabertura na China. Acho que ele deve trabalhar num range mais limitado, tanto o Brent quanto o WTI. E me anima muito. Bom, vamos ter paciência aqui. O TradingView realmente, em alguns dias aqui, não está fácil para trabalhar. O fantasminha tem vida própria. Bom, eu vou clicar aqui quando o TradingView deixar, né? Pessoal, uma coisa que eu aprendi na bolsa é ter paciência com o programa, com o home broker. Eu sou sereno, né, por natureza. Se você não tiver paciência com os programas, vai te desequilibrar, tá? Então é sempre com serenidade. Os títulos americanos de 10 anos estão desenvolvendo o topo, acho que vai continuar caindo nos próximos dias. Ainda não impacta positivamente o índice Nasdaq, né? Os balanços estão pesando, mas tem tudo para formar um fundo nessa região. O S&P tem um martelo, só que tem que romper a máxima, né? O sinal é uma coisa, a confirmação é outra. E tem um martelo também no Dow Jones. Quem sabe confirma ainda hoje ou chega perto disso, né? O VIX naturalmente está na mão contrária. Hoje está subindo, mas o sinal de ontem é muito forte. Eu acho que o sinal de ontem vai prevalecer. BZQ está subindo forte, né? Inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Eu sei que alguns alunos que seguem o trabalho estão comprados em BZQ. Eu acho que é hora de pensar já em realizar lucro. O EWZ deve formar um fundo a qualquer momento, né? Tá abaixo da mínima de ontem, mas uma vez acima, né, 32,22, estopa quem vendeu na perda da mínima e aí começa a subir. Bolsa do Reino Unido, um sinal interessante de reação, assim como nós temos na França, um doji que pode ser confirmado ainda hoje, doji montado ontem, e o Eurostock 50 respeitou uma linha de retorno, a tendência é voltar na parte alta aqui desse alargamento. O índice DAX, ele perdeu a CLTA, mas a gente pode
traçar algo semelhante, aqui entendendo o movimento como sendo um alargamento. Stormer, né, lá da ANS, que foi um dos meus professores e tal, ele chama de alargamento reto, né? Alargamento, de todo modo. Então, o Doji, no caso, no índice DAX, confirmar-se-á 14,037, e a gente tem o MME, fluxo para mercados emergentes. O fluxo, nós sabemos que ele não está positivo, ontem houve algum sinal de equilíbrio, mas precisa romper a máxima de ontem, a 10,61,6, quer dizer, 1.061, com 60 para voltar a subir de forma importante. O DXY não tem sinal de topo, definitivamente. Se marcar topo, pode impactar o dólar aqui, o dólar começar a descer. E Bovespa em dólares, sem sinal de fundo, marcou o sinal ontem martelo, mas tem que confirmar com o rompimento da máxima. Ok, então é isso, pessoal. Eu acho que sim, índice vai para os 112 mil pontos, 112.500 ainda hoje, e o dólar baixa pelo menos uns 20, 25 pontos desse patamar que está. Talvez a gente não entre numa zona de lucro hoje, mas eu acho que vale a pena, pela visão macro, manter a posição. Quem não está vendido, pau na máquina. Meu médio está... o médio da galera deve estar ali em torno de 4.930, 4.935. O meu está um pouquinho abaixo, 4.928, mas vamos em frente, está tudo certo. E para finalizar, né, o mini índice, acho que vai realmente montar fundo por aqui. E daqui a pouco, provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo, vai estar ali no 111.500, com potencial de subir até um pouco mais. Grande abraço a todos. Hoje Corinthians 7, Boca Juniors 0. Valeu!